meus olhos não é a Índia. O que vejo é a América. Mas o que as pessoas irão pensar de mim? Serei eu diferente das outras pessoas? Lutei tanto para conseguir. E sabe o que eu vejo mais? Vejo pessoas aqui, povos diferentes. E mas se fui eu que encontrei, e agora? Eu sou Cristóvão Colombo. Fui eu que descobri a América. A preocupação de Cristóvão Colombo era justamente ele não ser reconhecido, né? Mas, como nós já vimos nas outras aulas, ele chegou aí, né, primeiro ali para as Bahamas, e ele encontrou alguns povos que já pertenciam aqui à América. Quais eram esses povos? Os maias, os astecas e os incas. Então agora vamos conhecer um pouquinho sobre esses povos. Vem comigo. Os maias se estabeleceram aí, ó, na península de Yucatán, onde hoje se localiza aí a Guatemala, Honduras e o sudeste do México. Uma das grandes atividades que os maias faziam era a produção, né, aí de cultivação de milho. Esse era o principal produto agrícola dos maias. Eles chegavam a fazer o quê? A reverenciar o milho como se fosse Deus. O milho, um Deus? É os maias, né? Mas eles consideravam como Deus porque pensavam na questão da prosperidade. Então, quanto mais férteis os campos ficavam, mais milho tinham, então mais Deus seria o milho, porque trazia prosperidade para eles. Outra coisa que eles cultivavam bastante também é o cacau. Gente, mas isso aí também eu ia gostar de cultivar. Você sabe o que o cacau faz? Sim, o chocolate. Na verdade, não é o cacau que faz, né? É o homem. Mas é do cacau que vem, olha, o chocolate. Então, o cacau servia para grande parte do comércio e para facilitar esse transporte entre uma cidade e outra, eles faziam grandes estradas para comercializar aí o milho e o cacau e trazer prosperidade para o povo maia. E para quem não conhece, essa aqui é a bandeira do México. E ao centro da bandeira, nós temos uma águia que está pisando aí sobre um cacto e tem uma cobra na sua boca. Mas o que será que significa isso? Da onde os mexicanos, né, tiraram essa ideia da águia no centro da bandeira? Essa ideia veio lá do povo asteca. Eles acreditavam em tantas lendas e os sacerdotes da época viram, né, como diz a lenda, uma águia pousar sobre um cacto com a serpente nas suas garras e no seu bico. E eles entenderam que era um sinal dos deuses para se estabelecer nesse lugar. E aonde foi? No centro do México. Então eles pararam ali e construíram suas moradias. Então a ideia da águia na bandeira é para deixar viva a lenda e a origem do país do México. Esse lugar que eles se estabeleceram então é uma ilha do lago Texcoco. A cidade que foi estabelecida nessa ilha é conhecida como Tenochtitlan. Essa cidade, então, se tornou a capital e o império do povo asteca, porque a partir dessa ilha, dessa cidade, que se tornou o grande e o vasto império dos astecas, se expandindo ao redor. Conforme foi crescendo a cidade asteca, também aumentou a produção agrícola. E olha que interessante essa característica da cidade dos astecas. Eles tinham aí as chamadas chinampas. Professor, o que é isso? É um canteiro flutuante. Como eles moravam em uma ilha, construíram a cidade em uma ilha, eles utilizavam esse meio para ajudar na produção agrícola. E o mais interessante é que ainda hoje, lá no México, você pode encontrar esse tipo de agricultura. E hoje a cidade do México, que é a capital do México, foi construída em cima dessa cidade, Tenochtitlan. Mais uma curiosidade sobre os astecas, eles utilizavam a técnica chamada de escambo. Eles não usavam dinheiro para compra e venda de produtos, eles faziam troca. Então, por exemplo, na imagem, se tinha um peixe, ele queria um coelho, ele trocava com uma outra pessoa para realizar essa troca e satisfazer os seus desejos. Então, eles não usavam dinheiro, usavam o escambo. Mais conhecido hoje em dia como permuta. Se eu tenho algo que posso fazer por você e você tem algo que posso fazer por mim, nós trocamos mano a mano e tudo resolvido. Mas ninguém podia trapacear ou roubar. E caso fizessem isso, teriam pena de morte. E para finalizar, na hora do que falar sobre a comida que o povo asteca usava, o que eles gostavam de fazer? Eles faziam as chamadas tortilhas. As mulheres preparavam com tanto carinho. Olha que delícia! Mas sabe o que mais elas colocavam? Elas colocavam carne, queijo e feijão. Que delícia, hein? E você, já comeu isso aí? O povo Inca se estabeleceu aí na chamada Cordilheira dos Andes, que envolve toda essa parte do Equador, Bolívia, Chile, Argentina, Peru, Amazônia e Colômbia.
Os povos que viveram nessa época foram submetidos ao poder do imperador, que comandava um grande e poderoso exército. A capital do império aonde o imperador governava, de onde ele governava, se chamava cidade de Cusco. E para os incas, o imperador era considerado um deus. Eles o veneravam como se fosse um deus do sol e faziam grandes festas e grandes rituais em sua homenagem. Os incas também utilizavam ouro, cobre e a prata para tantas outras coisas, mas com a chegada dos espanhóis, quase tudo foi derretido e levado à Europa. A sociedade inca era organizada em ailus, ou seja, comunidades formadas por famílias que compartilhavam suas terras para o cultivo de alimentos, tanto para as pessoas quanto para os animais. O sistema do plantio era feito em degraus, como você pode ver, e eram também chamados de terraço. Eles cultivavam mandiocas, feijão, quinoa, tomate e sabe mais o que? A batata! Então, se hoje você pode comer batata frita, nós devemos o nosso agradecimento aos incas. Uma das tradições também que foram preservadas lá do povo inca são a utilização dos teares, que ainda são comercializados em feiras populares. Outra coisa que os incas faziam lindamente era o correio. Olha só, o correio não é só de agora não, hein? Começou lá com os incas. Eles construíam estradas que ligavam uma cidade da outra para facilitar a mensagem. Mesmo sem dominar a escrita, os incas mandavam mensageiros chamados de chasquis, que recebiam as informações, memorizavam e saíam correndo para levar a mensagem até o destino necessário. E não poderia terminar de falar dos incas sem mostrar Machu Picchu. Para você que quer conhecer um pouco mais sobre essa história dos incas, viaja até lá, hein? Ei, qual desses povos você gostou mais? Maias, astecas ou incas? Esse aí é um pouquinho da nossa história, onde tudo começou na nossa América.